Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É uma situação hoje não tão corriqueira, contudo, ainda há muito disso, certo? Que é o seguinte, a discussão, o que é família, fala-se de família tradicional e por aí vai, certo? Bom, famílias são algo dos animais sexuados, como nós humanos, né? Que se reproduzem, que vivem em bandos, como os primatas, e nós, como primatas que somos, também temos famílias. Principalmente se você for pensar que o tempo que se leva para uma criança ter autonomia é grande. Bom, mas enfim, o que se discute é se família é a de sangue. Assim, como coisas como família tradicional. Pessoal, esse modelo de família tradicional, por exemplo, que é o de pai, mãe e filhos, como o Luan Santana cantou, eu, você, dois filhos e um cachorro, ele é uma família urbana, certo? Isso se você for lembrar, né, das histórias, por exemplo, de das pessoas que na roça, diga-se passagem, com as TVs ainda era tubo, diziam que a pessoa que tinha muitos filhos não tinha TV em casa, né? Certo? Então se tinha 6 filhos por mulher, não me engano, e aí chegou aos patamares de hoje de menos de 2 filhos por mulher, que é outra coisa, certo? Então a gente se vê que esse modelo de família era diferente, certo? Se você for ver na Idade Média, como chama, o modelo feudal, claro, tinha o casal, o pai e a mãe, né? E tinha os filhos, mas também, por exemplo, tinha os agregados. E isso, por exemplo, não vai tão longe. Que nem, por exemplo, em túmulos, jazigos de família, tem sempre alguém, algum agregado, por exemplo. É que hoje pouco se pensa, né? Claro, pensar num túmulo de família é algo difícil para nós, né? Que temos nojinho da morte e que sonhamos com imortalidade. Mas assim, se você for ver em túmulos de família, claro, que foram usados, que tem décadas, tem sempre alguém que não é da família lá e foi enterrado por opção da família dona do jazigo, certo? Então, esse é um modelo de família, certo? É que se tem os agregados. É que nem assim, fala-se que pai é quem cria, certo? Isso também é um outro modelo diverso de família tradicional. Se você for pensar que eu, você, os dois filhos e o cachorro, eles não se separavam nunca. Era até a morte separe. Então, assim, a ideia de um homem assumir o filho de outro homem, por exemplo, uma mulher que foi abandonada durante a gravidez, ou com o filho pequeno, é uma ideia
digamos assim, de outra modalidade de família. E tem gente que fala de amigos como familiares, família onde há amor. Olha, não necessariamente. É onde há amor, certo? Se você for pensar que isso, eu vou trazer para tempos contemporâneos. Se você for pensar em casos não como o do Brasil de hoje, onde a mulher é carregada de direitos, mas imagine, por exemplo, uma pessoa que mantém o patrimônio, mantém um casamento e, consequentemente, uma família, por uma questão de patrimônio, certo? E também a ideia de que se desfaz famílias, que se cria novas famílias, certo? Que nem os filhos saem de casa, já tem a nova família, certo? Então, por isso, é o que? Famílias não podem ser limitadas. A gente se surpreende, por exemplo, com um trisal, digamos assim, aonde a criança tem o registro dos dois nomes dos pais e da mãe, né? Contudo, a gente não se surpreende, digamos assim, com uma mãe, com uma mãe não, a filha não pode gerar o filho, e aí o filho é gerado pela avó, digamos assim. A gente não vai dizer, ah não, esse é filho dela, não é neto e tudo mais, certo? E é uma coisa que é uma família longe do que desse modelo tradicional. Desse modelo, não vou dizer tradicional, mas que a gente tem, desse modelo urbano, certo? Que nem, por exemplo, a ideia de o quê? De colocar os filhos, ter muitos filhos para botar na roça, entendeu? Servir de empregado, né? Quando se ia pro interior, você podia ter 7 filhos, que ninguém, que os que morriam eram repostos, basicamente, né? E os que chegavam, cresciam, iam trabalhando, fazendo trabalhos domésticos ou fazendo trabalho, no caso das meninas, e depois dos meninos, trabalhos já na fazenda, dos animais e cerca e por aí vai. Certo? Então, assim, não há um modelo certo para se dizer de família, entendeu? Se você for pensar, por exemplo, e aí voltando, né, saindo das famílias contemporâneas, mas se você for pensar que a ideia de quando uma mulher casava e assumia o sobrenome do marido, era porque ela saía de sua família. Isso era de tempos antigos, claro, é do Agnatio, da Agnação, que se chama, que ela saía da sua família, ela deixava, digamos assim, e se tornava parte da família do marido, certo? Então, em razão disso, o que se tem essa lei aí foi se mudando, de não precisa mudar o nome, ou então de casou, separou, tira o nome que colocou, ou então o homem pega o nome da mulher e por aí vai, certo? Mas por quê? Porque houveram alterações nos conceitos de família. Que nem, por exemplo, o escravo era da família, certo?
por exemplo, o jagunço era um agregado da família, do oligarca, digamos assim, né, do coroné, certo? Então, assim, se você for pensar em criar um modelo fechado, é impossível para algo que é dinâmico, certo? E aí, por exemplo, se você for pensar que ano passado, final do ano passado, 2023, na Itália, se formaram um casal de 3 homens, certo? Um casamento, formalizaram um casamento de 3 homens. E é uma família, digamos assim. Não quero nem pensar no tipo de família, mas é. Então, assim, certo, dizer família é onde há amor, ou família são laços de sangue, o que mais? Não cria o esperma alheio, ou sei lá, quais dizem. Assim, não vou mentir, algo meio, uma mentalidade engessada, né? Não vou dizer conservadora, mas engessada em algo que não é que esteve em constante mudança, mas que tem uma temporalidade histórica. Certo? Por exemplo, Tibério não, Augusto mandou sua esposa se divorciar e o vencedor leva tudo, digamos assim, e adotou os filhos dela, que nesse caso seria o seu sucessor, Tibério. Virou filho dele. Certo? Então, por isso, em razão disso, como eu disse, os modelos de famílias não podem ser presos. É claro que assim é importante estabelecer parâmetros, até por uma questão para a gente saber o que é o reconhecimento, fazer o reconhecimento disso. E é interessante que se entre a justiça, por exemplo, que estabeleceu que uma pessoa pode ser uma família, o que já é ridículo, mas estabelece critérios, certo? Ter critérios, o modelo urbano de casal e filhos, se você for pensar que não tem avós nem nada, então, ou então uma família de amigos, eu posso te dizer que são todas ideias válidas. Obrigado.